combateram a resistência portuguesa. A luta foi muito sangrenta na Bahia, onde os portugueses foram vencidos na Batalha de Pirajá. E a independência acabou sendo finalmente reconhecida em todo o território da antiga colônia portuguesa na América. A primeira Constituição do Brasil. No dia 3 de maio de 1823, reuniu-se no Rio de Janeiro a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, com a tarefa de elaborar uma Constituição para o novo país. A maior parte dos deputados e senadores que participavam dessa Assembleia era formada pelos grandes proprietários de terras e de escravos. Esse grupo de constituintes, liderado pelos irmãos José Bonifácio e Antônio Carlos de Andrade Silva, apresentou ao imperador um projeto de Constituição baseado nos seguintes pontos. Apenas os homens ricos, possuidores de uma renda anual equivalente à produção de 150 alqueires de mandioca, seriam considerados cidadãos ativos, isto é, com direito de escolher pelo voto seus representantes políticos. Somente os cidadãos com uma renda ainda maior, acima de 500 alqueires de mandioca, podiam candidatar-se aos cargos de deputado e senador. A escravidão seria mantida. O governo imperial, com sede no Rio de Janeiro, concentrava todos os poderes políticos e os governadores das províncias, atuais estados, deveriam submeter-se à autoridade do governo imperial. Os portugueses, que ocupavam cargos no governo, como ministros e juízes, seriam afastados. A Assembleia Constituinte pretendia, assim, fortalecer o poder legislativo e limitar as atribuições do imperador. Essa tentativa desagradou a Dom Pedro I. Ele julgava que os deputados brasileiros pretendiam monopolizar o governo. Além disso, os constituintes sempre se opunham aos portugueses. O imperador preparou, então, um golpe contra a elite brasileira, com o apoio do exército, dos elementos mais conservadores que o assessoravam e também dos comerciantes portugueses. No dia 12 de novembro de 1823, ele ordenou que as forças do exército dissolvessem a Assembleia Constituinte e prendessem seus líderes. Nem os irmãos Andrade e Silva escaparam da repressão e foram obrigados a se exilar na Europa. Após o fechamento da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I convocou um conselho para mudar o projeto da Constituição de 1823, popularmente conhecido como Constituição da Mandioca. O conselho devia elaborar uma Constituição que satisfizesse as vontades do imperador. A nova Constituição ficou pronta em 1824 e entrou logo em vigor. Ela foi outorgada, isto é, imposta ao Brasil por Dom Pedro I e fortaleceu enormemente sua autoridade. Além de exercer o poder executivo, Dom Pedro I passou a exercer também o poder moderador. O exercício do poder moderador dava ao imperador o direito de suspender as eleições e escolher ministros e juízes, anular as decisões do poder legislativo que contrariassem o poder imperial e nomear os presidentes das províncias. A carta outorgada por Dom Pedro I em 1824 limitou a participação da elite brasileira nas decisões do governo, que passou a criticar o que consideravam um absolutismo do poder monárquico. A nova Constituição manteve diversas propostas do projeto constitucional anterior. Todas as decisões nacionais continuaram a ser tomadas no Rio de Janeiro, em prejuízo das demais províncias. E a maior parte da população, formada principalmente por escravos negros, índios e brancos pobres, foi mantida completamente fora das decisões políticas. Enquanto isso, no Nordeste, a grave crise econômica, iniciada em 1817, com a baixa do preço do algodão e do açúcar, já havia criado revoltas, como a Revolução Pernambucana, que chegou até a implantar um regime republicano, mas foi derrotada pelas forças portuguesas. Após a independência, por causa da dissolução da Assembleia Constituinte e da imposição da Constituição de 1824, o espírito de revolta dos pernambucanos voltou a se manifestar.
Dois veteranos da Revolução de 1817, o jornalista baiano Cipriano Barata e o padre carmelita Frei Caneca, voltaram a atacar pela imprensa o autoritarismo da política imperial. A ideia de aumentar o poder das províncias era apoiada pelo governador pernambucano, o latifundiário Manuel Paes de Andrade. Quando Dom Pedro I tentou destituí-lo em fevereiro de 1824, teve início a Revolução. Paes de Andrade proclamou Pernambuco um país independente e procurou o apoio de outras províncias nordestinas para organizar uma república federativa, a Confederação do Equador. A Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará responderam prontamente ao apelo, unindo-se à Confederação. Para os rebeldes, no entanto, faltava maior preparo militar para enfrentar a repressão imperial. Os latifundiários temiam armar os escravos para a luta, pois eles podiam se rebelar contra seus senhores, como havia acontecido no Haiti. Além disso, as brigas entre os diversos grupos revolucionários acabaram enfraquecendo o movimento. O apoio que esperavam dos Estados Unidos não veio. Dom Pedro I, por sua vez, conseguiu um novo empréstimo junto à Inglaterra e preparou navios para atacar os rebeldes nordestinos. Em agosto de 1824, uma esquadra comandada pelo almirante mercenário escocês Thomas Cochrane, que já prestara serviços à coroa brasileira, deixou o porto do Rio de Janeiro rumo a Pernambuco. Cochrane bloqueou por mar a cidade do Recife, enquanto o exército imperial combatia por terra as forças pernambucanas. Após alguns combates, a capital e a cidade de Olinda caíram nas mãos das tropas do imperador. As demais províncias da Confederação renderam-se praticamente sem resistência. Frei Caneca ainda tentou resistir no interior pernambucano com alguns seguidores, mas também foi obrigado a se entregar. Os principais líderes da Confederação do Equador foram condenados à morte na forca. Frei Caneca, no entanto, acabou fuzilado, pois nenhum carrasco quis enforcá-lo. Mais ao sul, em 1825, começou um movimento pela independência da província cisplatina, atual Uruguai, que tinha sido incorporada ao território brasileiro em 1821. Esse movimento, ao mesmo tempo que propunha separar a Cisplatina do Brasil, defendia a sua anexação à República das Províncias Unidas do Rio da Plata, atual Argentina. A guerra envolvendo os exércitos do atual Uruguai, da Argentina e do Brasil estendeu-se por quase 3 anos. Os ingleses, que se interessavam pelo fim da guerra, promoveram negociações de paz. A Argentina e o Brasil renunciaram à posse da Cisplatina, que se tornou independente em agosto de 1828, com o nome de República Oriental do Uruguai. Essa campanha militar foi desastrosa para o Brasil, que além de perder a Cisplatina, acumulou numerosas baixas e novas dívidas. Em compensação, a Inglaterra saiu-se novamente como a grande vencedora. Seus navios voltaram a comercializar livremente os produtos de sua indústria na região do Rio da Plata. O reconhecimento da independência por outros países. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer oficialmente a nação brasileira em julho de 1824. Na Europa, a principal responsável pelo reconhecimento da nossa independência foi a Inglaterra. O governo inglês pressionou Portugal a aceitar oficialmente a independência de sua antiga colônia, o que foi feito em agosto de 1825. Para tanto, o governo português exigiu do Brasil o pagamento de uma pesada indenização. Portugal transferiu para o Brasil uma antiga dívida que tinha com a Inglaterra. Começava aí a nossa dívida externa. No ano de 1826, os ingleses assinaram novos tratados comerciais com o Brasil, agora independente. Os produtos britânicos continuavam a entrar no país pagando baixas tarifas de importação. Ficou igualmente estabelecido um prazo para a extinção do tráfico negreiro. A Inglaterra pretendia acabar com a escravidão em todo o antigo mundo colonial, em nome do sistema de trabalho assalariado mais adequado para o comércio internacional.
Dom Pedro I comprometeu-se a pôr fim ao tráfico negreiro, apesar dos protestos dos latifundiários brasileiros. No fim da década de 1820, outras nações europeias que ainda não tinham reconhecido a independência do Brasil informaram ao governo brasileiro que só o fariam se o Brasil também assinasse com elas acordos comerciais. Além dos problemas devido ao declínio nas exportações de açúcar e de outros gêneros tropicais no mercado internacional, as despesas com as guerras internas e externas e o pagamento da indenização a Portugal em 1825 aumentaram ainda mais a crise econômica do país. Por fim, os tratados comerciais que a Inglaterra e outras nações europeias impuseram ao governo imperial em troca do reconhecimento da independência tornaram a balança comercial brasileira extremamente deficitária. Gastava-se mais com a importação do que se conseguia arrecadar com a exportação. Para solucionar a crise e a falta permanente de moedas, Dom Pedro I recorreu a duas medidas. Pediu empréstimos à Inglaterra e elevou os impostos. As medidas não resolveram o problema do país. Pelo contrário, agravaram-no porque a dívida externa e o custo de vida dos brasileiros se elevaram. O agravamento da crise econômica contribuiu em grande parte para o clima de insatisfação e de oposição aos portugueses que caracterizou a sociedade brasileira durante o primeiro reinado. No ano de 1826, Dom João VI morreu em Portugal e Dom Pedro I foi reconhecido como o herdeiro do trono português. A elite brasileira ficou, então, com medo de que o Brasil voltasse a se unir como colônia à antiga metrópole. Para afastar esses temores, o imperador abdicou do trono de Portugal em nome de sua filha, Maria II. Apesar disso, seus opositores não deixaram de acusá-lo de privilegiar os interesses portugueses em prejuízo dos interesses brasileiros. Muitos criticavam as tendências absolutistas do imperador. Por causa dessas críticas, o jornalista Líbero Badaró foi assassinado. A morte do jornalista intensificou os conflitos entre brasileiros e portugueses por toda parte. Na capital, no dia 13 de março de 1831, no episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, os comerciantes portugueses entraram em violentos choques de rua com populares e estudantes cariocas. Diante do fortalecimento da oposição, Dom Pedro I formou um novo ministério, composto quase só de brasileiros. No entanto, as agitações políticas não diminuíram, e no dia 5 de abril de 1831, o imperador recolocou os ministros portugueses. Uma nova manifestação popular foi organizada na capital, no Campo de Santana, e as tropas enviadas para dispersá-la aliaram-se aos manifestantes. Isolado, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro e viajou para a Europa. Em seu lugar, deixou seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Pedro de Alcântara foi deixado aos cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva para ser educado. Quando atingisse a maioridade, o jovem imperador assumiria efetivamente o trono que lhe coubera com a abdicação de seu pai. Enquanto isso, como o novo imperador era menor de idade, a Constituição estabelecia que o Brasil deveria ser governado por regentes, isto é, pessoas que substituiriam o príncipe herdeiro até ele completar 18 anos. A regência deveria ser formada por 3 pessoas, daí resultando seu nome, Regência Trina. Ela deveria também ser permanente. A primeira regência foi formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos senadores José Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau Pereira Campos Vergueiro, e foi a única organizada em caráter provisório até a nomeação da regência permanente. Em junho de 1831, os 2 senadores
foram substituídos por José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Os dois políticos, mais o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, formaram a Regência Trina Permanente. Durante o período em que esta regência governou, quem obteve maior destaque foi o ministro da Justiça, Padre Diogo Antônio Feijó, um liberal moderado. Os liberais moderados eram latifundiários e grandes comerciantes, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que defendiam um rígido controle político e econômico do país pelo governo central. Os outros grupos políticos existentes eram os liberais exaltados, formados pelos senhores de outras províncias e defensores do federalismo. E os restauradores, formado em sua maioria por oficiais portugueses, antigos partidários de Dom Pedro I, que queriam a volta do ex-imperador à frente do governo brasileiro. Ao longo do seu mandato, Feijó foi obrigado a enfrentar a oposição tanto dos liberais exaltados quanto dos restauradores. No dia 12 de julho de 1831, os liberais exaltados organizaram no Campo de Santana uma rebelião popular, a qual se juntaram a polícia carioca e uma parte dos soldados do exército. Tanto os policiais quanto os soldados aderiram à revolta porque recebiam baixos salários. Além disso, eram submetidos a uma rígida disciplina que incluía castigos corporais. Por essa condição, há anos, o Exército não era mais uma instituição na qual o governo pudesse confiar para protegê-lo contra os distúrbios sociais. Para reprimir a rebelião popular, o ministro Feijó criou uma força especial, recrutada entre os homens de confiança dos latifundiários. O êxito desse batalhão de civis no combate aos liberais exaltados levou à criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi estendida para grande parte do território nacional, transformando-se num importante instrumento de controle dos movimentos sociais em todo o país. A Guarda prestou novamente serviço aos liberais moderados pouco depois, em abril de 1832, quando derrotou uma tentativa de golpe de Estado por parte de José Bonifácio e outros políticos restauradores. Após o fracasso do golpe dos restauradores, o padre Feijó tratou de substituir José Bonifácio por um homem de confiança no cargo de tutor do príncipe herdeiro. Mas Feijó estava com pouco apoio entre os políticos e era cada vez maior o número dos que o combatiam. Vendo-se isolado, foi obrigado a demitir-se do cargo de ministro da Justiça. Todos esses conflitos políticos tiveram, no final, um aspecto positivo. Possibilitaram a aprovação de algumas medidas liberais. Assim, foi aprovado o Código de Processo Criminal em 1832 e o Ato Adicional em 1834. Este ato adicional determinou a extinção do Conselho de Estado, órgão que assessorava o poder moderador, e a criação de assembleias nas províncias com direito de elaborar leis válidas para cada província. No entanto, a fim de evitar que o governo das províncias tivesse muito poder, os liberais moderados, que ainda eram maioria na Assembleia, acrescentaram outro item ao ato adicional: a extinção da regência trina e sua substituição por uma regência una. O regente passaria a ser escolhido pelos eleitores do país, cerca de 6.000 homens de posses, e exerceria os poderes imperiais por 4 anos, até a maioridade do novo imperador. Para muitos políticos da época, as eleições para regente significaram uma breve experiência republicana durante o período imperial. Enquanto isso, em setembro do mesmo ano, Dom Pedro I veio a falecer em Portugal. Com sua morte, os restauradores deixaram de existir como grupo político, pois seu principal propósito, que era restaurar a Dom Pedro I o trono brasileiro, já não fazia mais sentido. O novo regente eleito foi o próprio Diogo Feijó, que tomou posse no dia 12 de outubro de 1835. Por essa época, várias rebeliões populares eclodiram quase que ao mesmo tempo em diferentes partes do país.
Baianos, paraenses, maranhenses e gaúchos protestavam contra a fome, a falta de trabalho, a prepotência dos chefes locais e o descaso do governo central. Novamente, a Guarda Nacional foi chamada a intervir para manter a ordem no país. Dia após dia, novos problemas surgiam para o novo regente. Revoltas eclodiam em diversas regiões, como a cabanagem no Pará e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Desgastado e sem apoio, Diogo Antônio Feijó foi obrigado a renunciar em 19 de setembro de 1837, 2 anos antes do encerramento de seu mandato. Feijó foi substituído no cargo pelo senador Pedro de Araújo Lima. Sua posse foi confirmada no início de 1838 através de eleições nacionais. A partir de então, foram tomadas medidas no sentido de anular os avanços liberais do início da regência. No entanto, as agitações prosseguiam por todo o país, como a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão. Finalmente, em julho de 1840, o Partido Liberal deu um golpe nos conservadores, que ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Com o fim de derrotar a regência e o Ministério Conservador e impor sua linha política, os liberais iniciaram uma campanha pela antecipação do novo imperador. Pela Constituição, o herdeiro do trono só poderia ser coroado quando completasse 18 anos, ou seja, em 2 de dezembro de 1843. Mas os liberais propunham que a maioridade do jovem Dom Pedro fosse antecipada. E conseguiram. No dia 23 de julho de 1840, a maioria na Assembleia aprovou a antecipação da maioridade do príncipe herdeiro, que se tornou o imperador efetivo do Brasil com apenas 14 anos de idade. Com esse fato, o período das regências chegou ao fim e teve início o segundo reinado. Um ano depois, em 18 de julho de 1841, Dom Pedro de Alcântara foi sagrado e coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Colocando a cabeça para funcionar. Agora que já vimos como foi o primeiro império e também o breve período das regências, vamos colocar a cabeça para funcionar e entender mais profundamente os acontecimentos desse período da história do Brasil. Uma das medidas mais polêmicas do imperador Dom Pedro I foi fechar a Assembleia Constituinte, que estava preparando a primeira Constituição do país, e criar o poder moderador. Por que ele fez isso? E qual era a função deste poder moderador? Logo que o Brasil anunciou sua independência, os Estados Unidos e principalmente a Inglaterra foram os primeiros países a reconhecerem esta independência. Por que eles fizeram isso? Será que eles tinham algum interesse na nossa independência? E quais seriam esses interesses? De acordo com o ato adicional de 1834, a regência trina foi substituída pela regência una, e o regente era escolhido pelos eleitores do país. Porque muitos na época consideraram ser esta uma experiência republicana em pleno período imperial. Pense nestas questões, encontre as respostas e descubra por que é importante estudar a história do seu país. Pois, conhecendo o passado, podemos entender o presente e trabalhar na construção do futuro.